E o Flamengo segue a sua caça ao líder Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro de 2025, que promete ter disputa até as últimas rodadas, ou quem sabe até a última rodada mesmo. O rubro-negro enfrenta hoje o São Paulo, duelo difícil na Vila Belmiro. O jogo não vai ser lá no Morumbi, vai ter show lá. São Paulo mandando o jogo lá em Santos, lá na Vila Belmiro. Enquanto isso, o Palmeiras amanhã joga contra o Santos, só que no Allianz. Estou chegando para mais um vídeo de análise tática pré-jogo para mostrar para vocês como é que joga esse São Paulo, suas qualidades e também as suas vulnerabilidades. E aí, vamos falar de tática? Meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Como é que vocês estão por aí? Tudo bem? Bom, vamos começar com as escalações? Estou colocando aí na tela a escalação do Flamengo contra o Racing, jogo da volta, o 0 a 0 que classificou o Flamengo para a final da Libertadores 2025. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Pulgar, Luiz Araújo, Arrascaeta, Carrascal e Plata. No sábado contra o Sport, o Felipe Luiz levou a campo um time bem diferente, está aí na tela para vocês. Rossi, Royal, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Saúl de la Cruz, Lino, Plata, Carrascal e Bruno Henrique. O Carrascal que saiu logo no início do jogo com um problema ali na costela. O Carrascal que está relacionado, vai para Vila Belmiro. De repente pode até começar a partida. Será? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso já já. Estou colocando agora aqui todos esses caras juntos na tela. Todos os jogadores que jogaram essas duas últimas partidas estão aí. Vocês estão vendo eles aí na tela. Então eu vou tirar aqui os caras que de fato não estarão presentes nessa partida de hoje. Vou tirar aqui da tela Léo Ortiz, Jorginho e Bruno Henrique, que não estão disponíveis para a partida de hoje. E vou projetar uma escalação do Flamengo da seguinte forma. Tá aí na tela. Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, De la Cruz. De repente o Felipe opta pelo Saúl, mas acho que vai ter mais encaixe pro De la Cruz nessa partida de hoje. Eu já vou explicar para vocês já já o porquê. Luiz Araújo, Arrascaeta, Samuel Lino e Plata. Será que vale a pena colocar o Carrascal, tendo ele apresentado um problema de edema ósseo no jogo no sábado agora, tão recente? Eu quero lembrar para vocês que da última vez que o Flamengo colocou um jogador em campo que tinha um edema ósseo foi com o Plata, jogo da Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba. Ele acabou escorregando ali no gramado, piorou o edema e ficou um tempão fora do time para mais de mês. Então eu não sei se vale a pena colocar o Carrascal, não. Eu não arriscaria, eu não sou médico, eu não tô lá vendo acompanhamento, não é minha área. Eu só tô lembrando aqui do que aconteceu esse ano. Edema ósseo também não é algo tão simples assim. Enfim, se tiver apto, de repente ele vai na vaga do Lino e de repente o Felipe faz algumas outras mudanças ali com o Saúl, como já falei, e de repente o Saúl pela direita. Lembrar que o Luiz Araújo ele ia ser poupado nessa partida do sábado passado contra o Sport, acabou tendo que entrar porque o Carrascal sentiu, de repente ele segura o Luiz Araújo, usa o Saúl do lado direito, ou então tem o Plata do lado direito e o Wallace, como vocês vão ver agora aqui no campinho que eu preparei aqui também com essa opção, ó. Plata e o Wallace, tá? De repente ele faz essa aposta. Rafa, mas e o Juninho? O Juninho tem que entrar, tem muita gente pedindo o Juninho. Eu, particularmente, prefiro o Wallace. Eu tô escolhendo acreditar que o Wallace tá botando a cabeça no lugar, tá botando a mão na consciência e que pode ser um cara que vai ajudar. Ele é muito mais jogador do que o Juninho, gente, com todo respeito ao Juninho, tá? Bom, vamos começar a falar desse São Paulo. Eu também tô colocando aqui a escalação do último jogo. Rafael, Alan Franco, Arboleda, Sabino. O time joga com 3 zagueiros. Tem os 2 alas, Mailton e Enzo Dias. E uma trinca no meio, um tripé. Pablo Maia, Marcos Antônio e Bobadilla. Marcos Antônio é aquele mesmo que quase veio para o Flamengo. Cheguei a fazer vídeo de análise do camarada aí. Ele acabou parando no São Paulo. Tapia e Lucas mais à frente. Só que, para o jogo de hoje, 2 titulares voltam. Estavam suspensos, não jogaram contra o Vasco. Luciano e também o Mike, o ala direito. E Alan Franco e Enzo Dias não estão disponíveis porque tomaram o 3º cartão amarelo contra o Vasco. Então, vão entrar na vaga desses 2. Ferrarese lá como zagueiro pela direita e o Patrick Lanza, um garoto, vai jogar aqui na ala porque o Wendel também não está disponível, está com lesão. Ele que seria a substituição natural ao Enzo Dias. Enzo Dias que é importante, desfalque muito importante para o São Paulo, esse ala esquerdo. Quando esse time entra em bloco baixo, como é que esse time marca? Com linha de 5 no 5-3-2. Que espaço que um time que marca em 5-3-2 pode eventualmente ceder? Não estou dizendo que vai ceder, mas pode eventualmente ceder. Esse aqui que eu estou sinalizando para vocês, tá? Então se o time não gerar as dinâmicas necessárias, não se proteger, pode ceder esse espaço aí, tá? Guarde essa informação que ela é importante. Vamos começar com a nossa análise em vídeo agora. Antes só vou pedir para vocês deixarem um like, por favor, né? Deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui o conteúdo, se puder,
hypa também e compartilha. O compartilhamento também é importante. Se você também puder ajudar esse canal financeiramente, tem um Pix, vou deixar o QR Code aqui na tela alguns segundinhos. Também tem a chave Pix na descrição do vídeo. E também temos um clube de membros aqui no canal. O clube de membros é bem legal, eu entrego muita coisa legal para os membros. Tô já pensando em reformular, trazer mais coisa para ficar mais legal ainda o clube de membros. Já é legal e vai ficar mais legal ainda, então vire membro aqui do nosso canal que você não vai se arrepender, beleza? Bom, vamos lá, vamos entender primeiro como é que esse São Paulo se organiza para construir as jogadas. Então a gente está vendo aqui os 3 zagueiros, tá? E o Pablo Maia como esse único pivô aqui à frente dos 3 zagueiros, tá? Tem uma variação para 3+2, tem 3+1 e tem também 3+2 quando o time está mais recuado. Vou mostrar para vocês já já. Mas quando o time avança um pouquinho mais, a gente vê o Pablo Maia sozinho aqui com esse único pivô à frente dos 3 zagueiros, tá? E aí a bola vai circular aqui pelo lado, ó, tá? E a gente já tá vendo o tripé, o Pablo Maia sendo a ponta mais baixa aqui desse triângulo, com o Bobadilla e o Marcos Antônio mais avançados, os 2 alas bem abertos, o Enzo Dias por aqui pelo lado esquerdo e lá pelo outro lado o Mike. E a gente vê aqui essa estrutura de 3-1-4-2, né? Então o São Paulo varia ali de 3-2-3-2 para 3-1-4-2, tá? Então o time usa bastante a amplitude do campo e tem muita força pelos lados, constrói bastante pelos lados. A gente vai ver aqui agora a jogada progredindo. O Lucas e o Luciano como dupla de ataque, vocês estão vendo os dois ali mais avançados, tá? Vocês estão vendo aí que o Hernan Crespo promove a criação de triângulos pelos lados. Aqui do lado esquerdo, o Marcos Antônio vem se juntar com o Sabino, zagueiro pelo lado esquerdo, e também com o Enzo Dias, para trabalhar em passes curtos, passes rápidos aqui, para tentar vencer a marcação através desses passes, tá? Aqui não conseguiu progredir, o Bahia conseguiu aqui bloquear bem, e o time vai ter que fazer o passo para trás e começar um novo ataque. Agora a gente está vendo aqui, ó, o 3+2, tá? O Alan Franco está bem lá pelo lado direito. E aqui o Enzo baixou um pouquinho mais. O Enzo que normalmente fica um pouco mais avançado. Aqui ele baixou um pouquinho mais. E aí na hora que ele baixou, ele vai atrair aqui a marcação do Bahia. Olha só. O jogador do Bahia é atraído, salta. E o Marcos Antônio vai ganhar as costas aqui, já vai ler esse espaço. Ele é muito bom para ler espaço. Tá jogando muita bola o Marcos Antônio. É muito bom jogador. Se associar de volta, ó, tá? Ele também é muito bom nesse jogo associativo, né? Joga de primeira. Então aqui o São Paulo pesou um lado, corredor do lado esquerdo bem denso e depois jogou no lado oposto. Essa também é uma dinâmica que o São Paulo usa bastante. Pesa um lado e depois joga no lado oposto, tá? Agora a gente vai ver de novo, ó, os 3 zagueiros, tá? O 3+1 de novo. Então quando o time tá um pouquinho mais avançado é 3+1, tá? Agora o Marcos Antônio não vai aparecer na imagem porque ele está mais avançado. De novo, os 2 alas também dando amplitude, bem abertos, né? E aí o passe vai entrar aqui para o Enzo. Ele tem muita força para conduzir, tá? E aí o Marcos Antônio está mais avançado do que o Lucas. Então, esses 2 caras mais à frente desse pé de meio têm liberdade para avançar, para pisar na área, para se juntar ao Lucas e também ao Luciano ou ao Tapia, quando o Tapia está em campo, tá? Muita força pelos lados e também muita liberdade para esses 2 homens da frente pisarem na área e se aproximarem dos 2 atacantes. A gente vai seguir aqui com a nossa análise. Agora a gente está vendo mais uma construção do São Paulo. Agora a bola rodou ali do lado direito. E de novo, ó, jogadores aproximados. Quem vai se juntar ali é o Bobadilla agora. Se juntar ao ala direito ali, no caso o Mike, tá? E de novo, esse jogo de aproximação pelo lado do campo, tá? O Hernan Crespo promove bastante esse jogo de aproximação, de formação de triângulos pelos lados, tá? E muito passe, muito uso do apoio frontal. Então o atacante baixa para ser esse apoio, para ser esse pivô. E aí o time vai progredindo a partir dessa dinâmica aqui, desses passes de primeira. E depois vai de novo, ó, pesar um corredor para jogar no lado oposto. O Flamengo tem que estar muito atento com essa dinâmica aqui do São Paulo, que atrai para um lado e depois joga no lado oposto, tá? Isso é uma arma perigosa do São Paulo, tá? Bom, agora a gente vai ver como é que o São Paulo marca por encaixe, sobe o bloco encaixadinho, mas tem sempre um jogador a menos. A gente tem falado bastante sobre isso aqui nas últimas análises, né? Como os times muitas vezes sobem pressão, sobem encaixado, mas não igualam, não fazem um encaixe 100% individual para poder ter uma sobra lá na última linha. Então, tem um encaixe, a gente está vendo aqui que está bem encaixadinho, mas se você reparar, o Marcos Antônio vai encaixar aqui primeiro num jogador do Vasco e depois vai ter que encaixar em outro. Ele está tendo que se dividir em 2. Por quê? Porque o São Paulo está com uma inferioridade numérica aqui. É a forma como o Hernan Crespo sobe o bloco dele, é uma escolha para poder ter a sobra lá na última linha, tá? Então o Vasco não teve muito problema para construir contra esse São Paulo. Aliás, o São Paulo enfrentou nos últimos 2 jogos, ganhou, né? Apesar de ter ganho, enfrentou 2 times que constroem muito bem, que são o Vasco e o Bahia. Então, o Fernando Diniz e também o Ceni já deram a planta ali, já mostraram para o Felipe qual é o caminho. A gente está vendo aqui mais uma vez o São Paulo totalmente encaixadinho, mas tem um homem livre ali. Que ele está destacado ali na imagem é o homem livre. Então tem sempre alguém livre. Se você construir a partir do homem livre, você vai sempre conseguir
progredir com tranquilidade, sem muita dificuldade, tá? Então aqui a gente tá vendo o ala direito bem avançado, ali no caso não era o Mike, era o Mailton que jogou no lugar do Mike contra o Vasco, né? Ele tá bem avançado e já tá cedendo um pouquinho de espaço às costas. Os alas têm muita liberdade para avançar nesse time do Crespo e eventualmente cedem espaço às costas. Olha só esse movimento aqui, que interessante, que o Diniz promoveu e que o Felipe deveria fazer muito parecido na partida de hoje para poder gerar vantagem. Então tem aqui o ala do São Paulo muito avançado, tá? O ponto aqui do Vasco, Nuno Moreira, vai baixar, vai atrair o zagueiro, vai atrair o Alan Franco, e aí você já tá vendo aqui um atacante do Vasco fazendo um movimento de dentro para fora. Enquanto o ponta atrai por dentro, o atacante faz uma diagonal de dentro para fora para poder ganhar as costas do ala e também do zagueiro e progredir, tá? A gente vai ver uma outra jogada daqui a pouquinho que também foi bem parecida e foi bem interessante. Então essa é uma dinâmica muito interessante que pode gerar muita vantagem. A gente já tá vendo aqui mais uma vez o São Paulo subindo o bloco, tem encaixe, mas o Lucas tá com 2. O zagueiro do Vasco vai conduzir aqui para atrair a marcação, tá? Olha só, conduziu para atrair. A gente vai ver agora ali, lá no cantinho da tela, ó, a sobra, lá o Arboleda como a sobra, tá? Tinha falado para vocês dessa sobra, tá aí a sobra, tá? Agora a gente vai ver uma outra situação que é muito interessante, que o Felipe usa muito, que é o seu jogador de defesa que está construindo, botar o pé na bola para atrair a marcação. Então olha só isso aqui, ó. Induz o salto, bota o pé em cima da bola e espera o adversário andar para frente, você vai induzir o salto de pressão. Os jogadores do Flamengo fazem isso o tempo inteiro. O Diniz também usou desse expediente aqui contra o São Paulo e deu certo. Você bota o pé na bola, induz o salto, os jogadores do São Paulo vão buscar encaixar e você força o passe na zona pressionada para poder atacar as costas jogando a um toque. Então você atrai e depois joga rápido, joga um toque e joga nas costas e depois acelera. A gente pode ver, por exemplo, o Danilo achando um passe aqui para um Pulgar, que vai achar um passe mais avançado ali para um Plata, para um Luiz Araújo, que vai estar mais avançado, que vai ganhar as costas e que depois vai acelerar, tá? Então essa é uma dinâmica que pode funcionar muito bem, tá? Aqui o passe vai ser feito e depois mais um outro passe aqui e a falta, o São Paulo tendo que apelar para a falta. Mais uma construção do Vasco aqui, ó, e de novo a gente vai ver que tem uma situação de 4 contra 3, o Lucas está sendo atraído aqui pelo volante, vai fazer esse movimento aqui para dentro do campo, só que depois o homem livre vai surgir de novo, e aí o Lucas tem que saltar, então o Lucas estava tendo que cuidar de 2, né? O Vasco vai trabalhar essa posse com calma, sem pressa, e de novo vai fazer passo para frente, passo para trás, para atrair a marcação, para obrigar esse salto, para fazer os jogadores do São Paulo andarem para frente. E aí, de novo, ó, provoca a densidade de um lado para jogar do lado oposto. Faz esse passe na zona pressionada, obriga o São Paulo a andar para frente, a tentar pressionar, a tentar fazer ali uma zona de guerra. E aí, tira essa bola da zona de pressão lá do lado oposto, tá? Então tem que ter muita coragem para construir. O Flamengo tem coragem de sobra. Aqui contra o Bahia, de novo, vai ter um homem livre aqui, ó. Passe do Ronaldo. O Marcos Antônio tá na dúvida aqui, tá procurando quem é o seu opositor direto, tá? O passe vai ser feito para trás. O São Paulo tá todo encaixadinho, você deve estar pensando assim, agora o São Paulo encaixou, agora o Bahia tá em apuros, não tá bom pro Bahia. Tá sim, olha aqui, ó, diagonal aqui no Arias, tá? E o Marcos Antônio tava tendo que cuidar aqui do corredor central, tá dividido entre 2, tá em situação de 1 contra 2, tá? Então a gente tá vendo como é que o Flamengo pode progredir bem. Agora a gente vai ver como é que o São Paulo pode ceder espaços para situações de gol, tá? Situações de entrada em último terço. Lembra que eu tinha falado para vocês dos alas que cedem espaço? Então aqui a gente vai ver o ala avançando bastante, o Palmeiras conseguindo progredir bem, ó, tabelando bem, de novo, passes rápidos, né, tabelas rápidas, jogo a um toque, e aí o Alan Franco saltou, cedeu espaço às costas, e aqui o São Paulo virou passageiro da agonia, ó, passa aqui no pivô, já vai ficar de novo espaço às costas aqui do Arboleda, vai entrar esse passe aqui nas costas do zagueiro do São Paulo, ó, tá? Cruzamento para o Vitor Roque e o gol do Palmeiras. Então, fica espaço sim nas costas dos alas, se souber aproveitar, tem como criar situação de gol sim, tá? Aqui contra o Atlético Paranaense, ó, situação muito parecida. Vai circular de um lado para o outro, vai jogar lá no lado do campo, o salto do ala, o salto do Enzo Dias, do ala esquerdo, e aí aquele movimento que eu tinha mostrado para vocês lá no jogo do Vasco, né? Mesma coisa acontecendo aqui, ó. Enquanto o ala salta, um atacante, ou um meio atacante, no meio campista, um jogador mais avançado, faz o movimento da diagonal de dentro para fora para ganhar as costas desse ala aqui, receber o passe, tá? E aí fica muito desprotegida essa zona aqui do campo, tá? Que é quase aquela zona que eu tinha mostrado para vocês no campinho. Ainda vou chegar lá, ainda não é aquela zona, mas uma zona parecida aqui desse meio espaço. E aí vai entrar aqui o passe, tá? O jogador do Atlético Paranaense conseguiu ganhar as costas do Enzo Dias, vai receber esse passe aqui, vai fazer um passo para trás. O centroavante do Atlético Paranaense vai fazer o gol. Agora o jogo contra o Grêmio, e aí eu vou mostrar para vocês mais um salto de pressão do zagueiro do São Paulo, avançando bastante, tá? E a gente tá vendo aqui, ó, o movimento de afundamento da última linha para geração de espaço
na frente da área. Importante o Flamengo tentar fazer isso aqui também, tá? Então, Plata, Luiz Araújo, Arrascaeta, enfim, quem tiver em campo, Lino, Carrascal, esses jogadores de frente, é importante eles tentarem fazer esse movimento aqui. Só que nem todos têm que fazer esse movimento. Tem que ficar um para ocupar essa zona que ficou despovoada aí. Então o Grêmio conseguiu empurrar a última linha de São Paulo para trás, conseguiu gerar espaço na frente da área do São Paulo, só que não tinha ninguém para receber esse passe, tá? Então o Grêmio não conseguiu aproveitar esse espaço no primeiro momento. A bola vai circular aqui, e aqui eu estou mostrando já para vocês aquilo que eu tinha mostrado no campinho. Essa linha de 3 à frente da linha de 5, ela é curta, então o time que joga 5-3-2 pode eventualmente ceder aqui esse meio espaço, essa zona que eu estou destacando aqui, tá bom? E aí o Grêmio vai circular a posse, tá? Não vai se aproveitar desse espaço que estava cedido ali, porque não tinha nenhum jogador do Grêmio para receber esse passe. Vai entrar uma diagonal aqui, e aí o Pablo Maia vai afundar bastante, o Marcos Antônio vai afundar também, ninguém vai saltar aqui, e o São Paulo vai ceder esse espaço aqui para finalização, tá? O São Paulo eventualmente cede sim esse espaço para finalizações. O famoso meio espaço aqui, entre a finalização, tem o desvio, e o São Paulo sofre o gol. E aí vamos lembrar do gol que o Flamengo fez no São Paulo, estreia do Hernan Crespo, em que o São Paulo cedeu exatamente esse espaço aqui, que é um espaço que o Luiz Araújo adora. Se o Luiz Araújo estiver apto a jogar, não estiver aí com muito desgaste, seria bom tê-lo em campo, porque ele gosta de aproveitar esse espaço que o São Paulo cede. Ele vai receber o passe aqui do Wesley, vai balançar e vai jogar a bola no fundo do barbante. Então tá aí a nossa análise tática pré-jogo de hoje de Flamengo e São Paulo. São Paulo e Flamengo, jogo na Vila Belmiro. São Paulo vinha muito mal das pernas, perdendo pra caramba, conseguiu conquistar 2 vitórias, já tá aí pensando em Libertadores, ganhou 2 seguidas do Vasco e do São Paulo, tá mais confiante. Mas eu também tô confiante, acredito que você aí também esteja, numa vitória do Flamengo hoje para botar pressão no Palmeiras. Vence, passa à frente de novo do Palmeiras, e aí o time lá do Abel Ferreira entra pressionado amanhã contra o Santos. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Amanhã a gente se vê aqui no vídeo pós-jogo, de preferência falando de uma vitória do Malvadão. Beleza? Saudações e eu fui.